paz de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos os ouvintes de Bible Respondes. Mais uma vez estamos aqui com o canal A Bíblia Responde, trazendo para você hoje mais uma lição da CPAD. Nesse trimestre nós estamos trazendo a revista Até os Confins da Terra. E hoje nós temos a lição 8, já passamos da metade da revista, e hoje nós estamos trazendo missionários fazedores de tendas. Você acredita que Deus pode usar missionários na profissão que ele está exercendo, que uma pessoa está exercendo? Será que é possível conciliar a chamada de Deus com uma profissão? Será que uma pessoa bem-sucedida em um campo do trabalho pode também ser bem-sucedido na obra missionária? Obviamente, a Bíblia responde. Nós temos dentro da Bíblia exemplos que vai mostrar exatamente isso, como conciliar a chamada de Deus com a profissão que você exerce. Lembrando que nesse trimestre, nessa revista, nós estamos falando sobre missões, missionários, e não somente nesse trimestre, mas vamos estar sempre intercedendo, vamos estar sempre orando para os missionários que foram enviados, para os missionários que foram chamados, e também obedecer ao ídolo de Jesus Cristo, que essa é a comissão, isso é o comissionamento que Jesus deixou para todos os seus discípulos. Lição 8, dia 19 de novembro de 2023, missionários fazedores de tendas. Textual: vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos capítulo 20, versículo 34. Verdade prática: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. O nosso textuário que está registrado no livro de Atos, capítulo 20, versículo 34, de novo, é muito importante que nós temos todo o contexto do textuário. E essa leitura do livro de Atos, no capítulo 20, é bastante importante e interessante, especialmente para quem tem o chamado para servir a Deus. Aqui nós vemos Paulo em um discurso com a igreja de Éfeso. E ele ali agora, indo a caminho de Jerusalém, ele faz um discurso na igreja de Éfeso. E antes de citar exatamente esse versículo, ele diz assim: olha, eu nunca cobicei nem prata, nem ouro, nem vestes. E eu vou começar, antes desse textuário, exatamente citando esse versículo. O missionário, ou quem quer que seja que trabalha para Deus, o foco tem que ser em ganhar almas. O foco nunca tem que ser monetário, nunca tem que ser financeiro. Não vamos seguir pelos exemplos daqueles que citam versículos bíblicos para defender, enriquecer, usando da Bíblia. Mas vamos aqui exatamente usar o exemplo do apóstolo Paulo, um grande missionário. Um dos maiores, se não o maior missionário que nós já vimos falar em ganhar almas. O apóstolo Paulo sofreu pelo Evangelho, trabalhou pelo Evangelho. E aqui ele disse: olha, eu nunca cobicei prata, eu nunca cobicei ouro, eu nunca cobicei vestes. E aí ele chega exatamente nesse versículo que é o nosso textual. Ele diz assim: vós mesmos sabeis que para o que é a mim necessário, para mim e para os que estão comigo, eu trabalhei. Estas mãos aqui me ajudaram. Estas mãos aqui me serviram. Estas mãos aqui trabalharam. Mostrando aqui exatamente a conciliação do que ele fazia com o chamado que ele tinha. Ora, o apóstolo Paulo foi comissionado por Jesus. Assim, tem que ser todos comissionados para a obra missionária. O próprio Jesus apareceu para Paulo, separou a Paulo, chamou a Paulo, vocacionou a Paulo para que ele fosse evangelizar. Mas ele não deixou de fazer o que ele de trabalhar. Agora o que ele fazia? Ele estava conciliando o seu chamado com a sua profissão. E nós vamos ver exatamente isso nessa lição. Os fazedores de tendas. O que quer dizer os fazedores de tenda? Os trabalhadores, aqueles que têm uma profissão. Porque fazer tenda era uma profissão. E agora ele conciliava o que ele fazia com o chamado que ele tinha. Mas, seguindo um pouco mais no versículo 35, Paulo ele diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber.
O chamado de Cristo está em nós podermos dar do que receber. O Evangelho de Cristo, o foco do Evangelho é a salvação de almas, orar pelos enfermos, levar o Evangelho de Cristo àqueles que estão precisando. E não somente com palavras, mas com poder, ou seja, pregando, anunciando a Cristo e o Espírito Santo de Deus que opera naquele que foi enviado, operando os sinais. Ou você não acredita que o Espírito Santo não continua operando como operou no passado? Deus é o mesmo. Deus não era, Deus não vai ser. Deus é. Então, o mesmo Espírito que ele operou, ele continua operando hoje e sempre vai operar. Assim tem que ser na vida de todos aqueles que foram enviados, em todos os missionários, em todos os comissionados. E a verdade prática diz, é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Precisa simplesmente você ir ao campo missionário? Às vezes você não quer ir. Obviamente, esse é o nosso lado da carne, querendo mais do que está aqui. Tenho uma grande profissão, trabalho numa grande empresa multinacional, não quero deixar meu emprego, ganho muito bem e vou continuar aqui. Tudo bem. Quero dizer, o melhor seria obedecer o chamado de Jesus. Mas, ainda assim, você pode fazer missões onde você está. Porque fazer missões, qual que é a nossa missão? A nossa missão, enquanto na Terra, é anunciar a Cristo, aonde quer que nós estamos. Essa é a missão. Então, como um missionário que anuncia o Evangelho, eu posso estar trabalhando e no meu trabalho fazer essa missão. E pela minha profissão, fazer missão. Mostrar aqueles que estão ao redor de mim, mostrar Cristo através da minha vida, através dos meus atos. Mas se você quer obedecer o ir de Jesus e ir ao campo missionário, você também pode utilizar a profissão que você tem. Às vezes com uma profissão que é muito conceituada e necessária em campos onde seria difícil você entrar, você pode ir. Por exemplo, muitas pessoas que são muito capacitadas na área de TI, tecnologia, e às vezes é necessário um profissional tão bom, na Índia, por exemplo, onde muitos precisam ouvir o Evangelho de Cristo, ou em países muçulmanos. E através de sua profissão você pode ir trabalhar naquele campo. E pela sua profissão você vai ter a oportunidade de colocar a Cristo, de mostrar a Cristo. E muitas almas podem ser ganhas através da sua profissão. Vamos ver aqui então nessa lição 8, missionários fazedores de tendas. O que diz primeiro a nossa leitura bíblica em classe, para que nós possamos adentrar a nossa introdução. Leitura bíblica em classe está registrada no livro de Atos, capítulo 18, do versículo 1 ao 5, e depois no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Paulo tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para a constituição de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Na nossa leitura bíblica em classe, mostra agora Paulo, que tinha como ofício fazer tendas, ou seja, ele tinha uma profissão, e a sua profissão era fazer tendas. E naquele tempo, era muito importante quem tinha essa profissão, porque havia muitas pessoas que viviam em tendas, mesmo israelitas, mesmo judeus, e não somente judeus, como outras pessoas que viviam em tendas. Os romanos, eles acostumavam viver mais em casas construídas de pedras, mas existiam muitas pessoas que viviam em tendas, então era um ofício muito bom, porque muitas pessoas compravam tendas. E Paulo agora tinha esse ofício. E agora ele encontra mais duas pessoas, missionários, que também tinham a mesma opção que Paulo. E ele agora se junta com Áquila e se junta com Priscila.
E pelo ofício eles começam agora a trabalhar juntos. E quando eles têm o tempo frio, um tempo livre, eles vão para as sinagogas pregar a Cristo, especialmente os sábados, que os sábados agora ninguém trabalhava. E Paulo seguia o costume dos judeus, porque ele também pregava para judeus, não somente para gregos. E quando ele ia às sinagogas, ele então pregava, ele usava o seu ofício para trabalhar, para se sustentar, e ele usava do seu tempo que ele tinha livre para evangelizar. Ele não perdia tempo, ele não deixava as oportunidades passarem. E aos Tessalonicenses, que quando nós vemos a carta de Tessalonicenses, nós vemos que os crentes de Tessalonicenses eram um tanto preguiçosos. Chegando a um ponto, eles falaram assim, não vamos mais trabalhar, que Jesus está voltando já. Vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. Então não tem necessidade de trabalhar. Mas agora ele fala assim, olha, fica quieto, trabalha com vossas próprias mãos, para que vocês não precisem dos outros, e também para que ande honestamente. Primeira coisa, andar honestamente. Quando você trabalha, não precisa roubar, não precisa assaltar, não precisa furtar, porque você está trabalhando, então não vai te faltar. A segunda é para que você não precise de coisa alguma, porque o seu trabalho vai te suprir. Isso cabe também para quem está no campo missionário. Se tem já uma profissão, por que não exercer uma profissão? Não vai estar dependendo de pessoas ajudando. Agora, muitos querem ir para o campo missionário e dizer, não, eu vou ser sustentado pela igreja. A minha única coisa que eu vou fazer é simplesmente evangelizar. Mas Paulo deixou um grande exemplo. Era um grande evangelista. Era um excelente exímio missionário. Mas ele era também muito trabalhador. Vamos pegar os bons exemplos. E especialmente os exemplos bíblicos. E assim, nós vemos através da Bíblia, através da vida do apóstolo Paulo e também dos missionários Áquila e Priscila, que é possível sim conciliar tanto o chamado de Deus para as missões, como a profissão que você exerce. E a nossa introdução diz assim, é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo como alguém que ao mesmo tempo exerce uma profissão e anuncia o evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas. O que essa expressão quer dizer? E até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus? A nossa palavra-chave é profissão. E o que é profissão? Profissão é um ofício. Profissão é algo que uma pessoa exerce para que possa se subsistir. E isso é o que nós temos aqui dentro da nossa lição, uma profissão. Existe somente um chamado missionário? É somente um modelo? É somente aquela pessoa que Deus não está fazendo coisa alguma e Deus agora fala, ok, eu te separei, vai para a missão, vai para um campo. É aquela pessoa que está já liderando uma igreja e Deus agora separa ele para que ele possa continuar abrindo igrejas. É aquela pessoa que sempre está orando para os missionários e de repente Deus toca nele e fala também, quero que você vai fazer missão. É aquela pessoa que aceita Jesus e de repente Deus coloca nele uma vontade e ele agora sai para fazer missão. Existem várias formas de chamado missionário. E uma delas é com a profissão, que é a nossa palavra-chave. Um ofício que uma pessoa já tem, e agora ele usa desse ofício para também adentrar o campo missionário. Se ela já tem um ofício, por que não utilizar isso para a glória de Deus? Porque tudo o que nós façamos para a glória de Deus. Se Deus agora me deu uma capacidade, um ofício, uma profissão, eu sou bom naquilo que eu faço, é porque Deus me deu sabedoria. Por que então não utilizar isso agora para a glória de Deus? Então,
essa profissão nós podemos e devemos utilizar para a glória de Deus. E o nosso tópico 1 diz a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. O subtópico 1 diz a profissão do apóstolo Paulo. Qual era a profissão de Paulo, o grande apóstolo? O texto de nossa leitura bíblica em classe, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico, de fazedor de tendas. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. No Novo Testamento, há um casal que se chama a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Devido a um edito do imperador romano, Cláudio, Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim, o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal, passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Agora nós vemos que Paulo se encontrava em Corinto, ele já estava em Corinto. Mas agora, há edito do imperador romano, expulsa todos os judeus, não quero nenhum judeu vivendo em Roma. Áquila e sua esposa Priscila, agora eles se veem obrigados a abandonar aonde eles estavam vivendo, em Roma, e vão morar em Corinto. Seu ofício, a profissão deles era a mesma profissão de Paulo, trabalhar com couro, fazendo tendas. E agora Paulo se junta a esses dois missionários em Corinto, passa a viver com eles e ao mesmo tempo dividir o ofício, ou seja, vamos trabalhar juntos. Mas esse trabalhar juntos não ficou somente dentro da profissão. Não. Vamos trabalhar juntos. Vamos fazer tendas e vamos trabalhar para Deus juntos. Isso é uma lição para nós. Novamente. Porque às vezes Deus dá-nos a profissão, dá-nos o ofício, dá-nos a sabedoria de exercer algo. Mesmo que às vezes você vai falar, não, mas eu estudei para isso. Mas quem te deu a sabedoria? Não é Deus? Não, mas eu ralei, passei muito. E quem te deu a saúde? Não foi Deus? Muitas vezes nós queremos pegar a glória para nós. Eu fiz isso pela força da minha mão. Mas nós não podemos esquecer que atrás de tudo, só o fato de nós podemos respirar, caminhar, andar, ler, enxergar, ouvir, é tudo por causa de Deus. Então, por que não utilizar disso para engrandecê-lo? É o que Paulo, Áquila e Priscila agora estavam fazendo, trabalhando juntos, não somente para os fins de subsistência, mas também dividindo o tempo para anunciar as boas novas de salvação a todos aqueles que estavam ao redor. Agora, veja bem, Paulo, Priscila e Áquila, eles podiam fazer exatamente isso no mesmo momento que eles estavam trabalhando. Muitas pessoas podiam vir a eles para comprar as tendas. E agora eles podiam utilizar desse tempo para, ao mesmo tempo que vendia as tendas, anunciar a Cristo. É isso, é não perder a oportunidade e pegar daquilo que nós temos de melhor para anunciar a Cristo aos outros. Agora, como um missionário, ele pode conjugar essas duas vidas, profissional e ministerial. Como Paulo fazia isso? Subtópico 2. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente seus serviços espirituais e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Não por acaso, o apóstolo Paulo era fariseu e foi criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendera na juventude. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que trataram, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Meyer Purman diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. Outros sim, Priscila e Áquila constituem um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período, em momentos específicos. Assim, eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Paulo, de novo, deixando o exemplo para todos nós, especialmente para os líderes religiosos. Vimos que os mestres religiosos da época, eles não ganhavam para ensinar
a lei rabínica, a lei do Antigo Testamento. Porque quando nós vemos quem eram mantidos, eram aqueles que trabalhavam no templo quando existia templo. No tempo de Paulo existia templo. E existia aqueles que trabalhavam somente para o templo. Esses eram mantidos pelas ofertas que eram entregues no templo. Mas os mestres da época, os rabinos, eles não ganhavam. Eles iam para as sinagogas aos sábados ensinar a lei gratuitamente. Eles estavam fazendo aquilo porque eles queriam fazer. Eles eram os mestres. Agora eles estavam passando para os outros o seu conhecimento. Assim, eles tinham que ter uma profissão. Eles tinham que ter um ofício para que eles pudessem se manter. Assim, eles trabalhavam durante a semana e no sábado eles estavam nas sinagogas ensinando a lei. Paulo, ele seguiu, mesmo depois que Cristo apareceu para ele, agora ele sai a evangelizar, ele continuou esse mesmo segmento. O ofício que ele tinha aprendido, agora ele passa a exercer, continua exercendo, para que ele pudesse se manter com o seu trabalho, com a sua profissão. Veja bem que Paulo, ele abria as igrejas. E como missionário e como também o líder da igreja, ele podia muito bem se manter com as ofertas da igreja, somente recebendo da igreja. Ele podia fazer isso conforme a própria Bíblia ensina. Ele podia fazer isso como o líder espiritual da igreja. Ele poderia fazer isso como missionário que abriu a igreja. Mas Paulo, ele queria mostrar para todos aqueles que ele estava evangelizando que o propósito dele era ganhar almas. Que o propósito dele era mostrar a Cristo para todos que estavam precisando. Ele queria provar e mostrar que o propósito não era financeiro. Altruísmo. Quantos líderes religiosos hoje nós não vemos? E quando nós vemos, olhamos, nós duvidamos. E nos perguntamos, qual é o real propósito desse líder? É financeiro ou é realmente mostrar a Cristo? Agora, você acha que Paulo era rico, milionário? Ele é um simples fazedor de tendas. Não vos engane. Leia a Bíblia. Porque a Bíblia responde. Paulo era um simples fazedor de tendas. Ele não era rico. Ele não era milionário. Ele abriu muitas igrejas. E você acha que ele tinha um monte de dinheiro? Esse não era o propósito dele. Nunca foi financeiro. A partir do momento que começa a entrar dinheiro, na parte de dinheiro, a partir do momento que o dinheiro entra na nossa vida, ele começa a ser o nosso Deus. E o nosso verdadeiro Deus é deixado para segundo plano. Quantas vezes nós não vemos isso acontecer nas igrejas, nas denominações, nas várias denominações? O dinheiro entra e passa a ser o Deus da igreja. Mas Paulo aquele mostrando que apesar de ele poder receber as ofertas, o foco dele, o propósito dele era Deus. Então, se eu tenho uma profissão, por que eu não exercer a minha profissão? Em vez de depender da oferta dos outros, em vez de depender de dinheiro dos outros, em vez de depender da ajuda financeira dos outros. Não estou aqui de jeito nenhum, de maneira nenhuma, dizendo que isso é errado. Mas estou mostrando que a partir do momento que Deus me capacitou, por que então não utilizar da capacitação que Deus me deu para que eu possa então dar de volta? Não dar de volta para Deus, porque Deus não precisa. Dar de volta para os outros. Evangelizar. Agradecer a Deus e engrandecê-lo através do meu ofício, da capacitação, da profissão que Deus me deu. Porque tudo é de Deus. E é Ele que nos dá. E é isso que vem nos mostrar sobre a ética financeira no nosso subtópico 3, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para que ministravam como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas escrituras desde os tempos do Antigo Testamento.
Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente novos convertidos a sustentar a obra, privando-os do fruto que devia abundar à conta de quem dá voluntariamente. No entanto, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipos. Veja bem, Paulo, ele agora mostrava que, obviamente, aqueles que vivem para o Evangelho, vivam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Quem vive para o Evangelho, então, logo mais, viva do Evangelho. Isso é correto e isso é bíblico. E ele ainda mostra que quem dá com alegria recebe os frutos da oferta voluntária que ele dá. Isso também é uma bênção. É aquilo que eu já disse anteriormente. Quando nós damos, quando nós ofertamos, é um privilégio. Por quê? Porque se nós estamos podendo dar, se nós estamos podendo ofertar, é porque nós temos o privilégio, porque Deus nos deu. Deus nos deu muito, então vamos dar muito. Se Deus nos dá pouco, nós vamos dar pouco. Então, se estou ofertando muito, é porque Deus me deu muito. Não é o contrário. Eu não vou dar muito para receber muito, como nós ouvimos em muitas pregações. Se eu dar pouco, é porque agora eu vou receber pouco. Não. É o contrário. Eu dou muito porque Deus me deu muito. Desde o Antigo Testamento já era assim. Os dízimos, eles davam à medida que eles recebiam. Não é o contrário. Eu não vou dar o dízimo para receber a bênção. Eu recebi a bênção, então agora eu vou abençoar. Vamos ler a Bíblia, meus irmãos. Não vamos seguir simplesmente a cabeça daqueles que leem e depois vai ensinar-nos da maneira com que eles querem. Vamos conhecer a Bíblia, porque essa é a vontade de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Assim nós temos a ética. Há uma ética financeira, não somente na atividade missionária, mas em toda a atividade da igreja. Porque, primeiro, então, mostrando isso de novo, é ético, é recomendado, está nas Escrituras, é correto que aqueles que vivam para o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas vamos dar de novo a pergunta: se Deus me deu um ofício, e se Deus me deu saúde para exercer o ofício, por que agora então eu vou parar o meu ofício para só viver do Evangelho? Isso, para mim, só tem um nome: preguiça. É porque eu não quero mais trabalhar fisicamente. Não quero mais agora exercer força. Não quero mais agora derramar do meu suor. Vou simplesmente viver do Evangelho. Como se fosse assim: agora eu vou viver a vida fácil. A vida missionária não é fácil. A vida para Deus não é fácil. Obviamente, aqueles que são enviados para o campo missionário muitas vezes têm uma vida mais dura quando ele realmente está vivendo para Cristo, fazendo o missionário que é ensinado na Bíblia. É mais duro do que aqueles que estão trabalhando no campo, do que aqueles que estão trabalhando fisicamente. Mas se eu tenho um ofício, eu posso muito bem exercer do ofício que Deus me deu para a minha própria subsistência. Paulo mostrou isso, Priscila e Áquila mostraram isso. E com isso, eu posso ter uma ética muito maior financeiramente dentro da obra que eu estou exercendo. Não preciso prestar contas à igreja do dinheiro que está sendo me enviado. Não preciso falar o que eu estou gastando ou deixando de gastar. Por quê? Porque estou sobrevivendo do meu próprio trabalho. O que eu faço ou deixo de fazer é pela minha própria conta. Agora, quando você, como missionário, como enviado, depende da ajuda financeira da igreja, obviamente há uma prestação de contas. Você tem que mostrar para que aquele dinheiro está sendo usado. Paulo podia muito bem receber as ofertas. Ele podia até exigir, mas ele não fazia isso. E ele mostrou muitas vezes por que ele não fazia isso. Então, por que nós não seguimos o mesmo exemplo de Paulo? Será que é tão difícil assim? A obra de Deus, ela tem que ser, primeiro, feita com amor. E tem que ser feita com temor. E temor a Deus.
O nosso tópico 2 traz o conceito de missionários fazedores de tendas. O primeiro subtópico diz fazedores de tendas. Fazer tendas não é uma ideia nova. É tão antiga quanto as escrituras, conforme estudamos em Atos 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tendas tem a ver com discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. São profissionais de negócios em missão que operam em região de grande antagonismo à mensagem cristã. Segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudos, etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje, o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Então, esse é o conceito dos fazedores de tendas, ou seja, é ter uma profissão. Antigamente, como falava missionários, o conceito, o que vinha na cabeça era sempre aquela pessoa que agora ela era separada da igreja, ela tinha que deixar os seus estudos, ela tinha que deixar o seu trabalho, e agora simplesmente pegar a sua família, deixar a sua casa, deixar a sua pátria, e ela ia para outro lugar. Ia evangelizar, ia pregar a palavra de Deus, ia abrir igrejas, abrir campos. Essa era a ideia, esse era o conceito do missionário. Mas hoje se tornou mais amplo, mostrando agora esse conceito dos fazedores de tendas. Ou seja, uma pessoa que ela tem uma profissão, ela é um empreendedor, ela pode muito bem continuar o que está fazendo e, ao mesmo tempo, fazer a obra missionária. Como eu disse anteriormente, há campos onde são fechados para as pessoas ocidentais. E se é cristão, ainda mais fechado. Mas agora aquela pessoa tem um chamado de Deus. E ela tem uma profissão, que é bem aceita e bem vista naquela região. E agora, através daquela profissão, ela pode exercer a sua profissão, tanto como um empreendedor ou como um trabalhador, um profissional da área, e ela pode agora exercer, e ela pode conjugar as duas coisas. Ao mesmo tempo que ela vai lá para exercer a sua profissão, ela pode estar também fazendo a obra de Deus. E o nosso subtópico 2 traz a força missionária no mundo. Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. Ele conta conosco para continuar com essa missão. Nesse sentido, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Vimos esse princípio bíblico em 1 Coríntios 9, 20 e 22, quando o apóstolo Paulo aconselhou segmentos da sociedade identificaram-se com eles a fim de contextualizar o evangelho. Assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos desse mesmo país. Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários plantadores de igrejas e evangelistas não têm. Uma das profissões que nós vimos, por exemplo, que é aceita em qualquer país porque é uma mão de obra necessária, é, por exemplo, a área da saúde, onde pessoas com doutorado, como médicos, doutores, enfermeiros, são necessários para suprir a demanda que existe nesses países. Então, onde pessoas ou missionário tradicional não pode entrar, essas pessoas podem. Então, agora, a força missionária no mundo, ela não é simplesmente dos missionários tradicionais, que são enviados para o campo missionário. Ok, agora você simplesmente vai pregar. Você só vai pregar, você vai orar, ler a Bíblia, cantar, pregar. Esse é o seu trabalho agora onde você está indo. Não. Nesses países aqui é mais difícil esse missionário tradicional entrar. Ele vai sofrer muito mais perseguição. Agora esse outro missionário que tem um ofício, que tem uma profissão que lá está sendo necessária, ele pode usar da sua profissão, ele pode ali agora se identificar com as pessoas que estão ao seu redor, ao mesmo tempo que ele trata, ao mesmo tempo que ele serve, ao mesmo tempo que ele ajuda, ele pode estar oferecendo uma palavra de auxílio, uma palavra de ajuda. E essa palavra vem de Deus. Então agora, a força missionária no mundo conta com essas pessoas que em lugares de difícil acesso para o missionário tradicional, esses missionários agora capacitados com uma capacitação, digo, de força de trabalho, agora podem entrar. E com isso, eles têm um acesso maior, um acesso mais facilitado. E de novo, Paulo ele mostra isso, que quantas vezes ele não se identificava com os segmentos da sociedade, se fossem pobres,
fossem ricos, fossem negros, fossem brancos. Não importava a cultura. Ele agora se unia à cultura. Para se identificar com as pessoas aonde que ele estava. E assim, ele podia ter maior acesso para fazer aquilo que ele era, que era o seu verdadeiro foco. Era o evangelismo. Agora, vamos ver aqui que o foco principal de Paulo era o evangelismo. Ele utilizava da sua profissão como secundário. A sua profissão é para chegar ao fim do seu foco, que era evangelizar. Ou seja, para qualquer um de nós, o principal motivo é a evangelização. E especificamente para o missionário, que agora está utilizando do seu ofício de fazedor de tendas, o seu foco é evangelizar. A questão do fazer tendas é para a sua manutenção, no campo missionário onde ele está inserido. E quanto ao preparo dos fazedores de tendas? O nosso subtópico 3 diz: como os outros missionários, os fazedores de tendas devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre. Nesse aspecto, há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tendas chamado para missões. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. É a sabedoria de Deus agindo dentro da igreja. Agora, muitas instituições que enviam missionários, o que eles fazem agora? Aqueles países são mais fechados para o evangelho, para o cristianismo. Agora, essas instituições, e é o que a igreja também pode fazer, agora instrui, prepara profissionalmente aquela pessoa que tem um chamado missionário para que possa adentrar esses países. Com profissões que têm um chamado, como eu disse, pode ser uma profissão de TI, pode ser uma profissão da saúde, pode ser uma profissão de humanas. Qualquer que seja a profissão que é bem aceita dentro desses países, agora, essas instituições, agora a igreja, então, ela prepara essas pessoas, instrui para que possa fazer a obra do mestre. Desse modo agora, o missionário ele vai estar muito melhor preparado, tanto profissionalmente, como também nunca esquecendo do seu principal foco. Então, o maior preparo, agora a maior instrução, não é simplesmente a profissão, mas sim o conhecer e ter Cristo dentro de si. E é isso o que nós vemos no nosso último tópico, que diz vocação, profissão e missões. Deus é quem chama, nosso subtópico 1. Muitas são as oportunidades para nós envolvermos com os trabalhos das nossas igrejas locais. Grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Ele quem gera em nós o envolvimento com causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na realização pessoal. Agora, veja bem, fazer missão não é simplesmente você estar ali parado na sua casa, sem fazer qualquer coisa. De repente você pensa, bom, não tenho nada para fazer, vou fazer missão. Bom, eu não tenho um trabalho, não tenho uma capacitação profissional, não tenho um ofício, vou fazer missão. Não. Deus é quem chama. Deus vocaciona. Deus prepara e Deus envia. Obviamente, Ele vai usar alguém. Pode ser a igreja, pode ser uma instituição, mas Deus é quem coloca dentro do coração da pessoa. Agora, essa pessoa pode ter um grande envolvimento, por exemplo, com causas sociais. Mas, de repente, ele pensa, não basta apenas a causa social. Deus agora coloca, olha, você tem um chamado. Dentro da sua própria realização pessoal, de ajudar nas causas sociais, você agora pode ir mais além. Continuar ajudando nas causas sociais, mas mostrando uma saída, que é Cristo. A realização pessoal vem também através disso. Mas é Deus quem chama cada um de uma maneira. Fazer missão tem que ter isso. Tem que ter vocação. Tem que ter
um chamado. E esse chamado sempre é colocado por Cristo. Não é emocional, nunca pode ser emotivo. De repente, vai para um culto de missão, há um missionário lá, contando como é no campo missionário, e de repente você se sente emocionado, vou fazer missão. Não. Tem que vir de Deus, porque é Deus quem chama. E como exercemos essa vocação? Subtópico 2, exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós somos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo que nos dá as condições para realizarmos tais tarefas por meio de nossos dons e virtudes, tornando-nos uma parte integrante de seus planos para a sua honra e glória. Não por acaso, o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa notícia aos povos. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentadas por cada cristão e igualmente anunciadas aos outros com todo comprometimento. Assim, o apóstolo Paulo exercia sua vocação anunciando sobre Jesus e testemunhando do evangelho por onde Deus o enviava. Agora, quando você pode ver que você é vocacionado e você não está realizado? É quando talvez você tenha uma profissão, você é bem sucedido, você tem um bom negócio, ganha bastante dinheiro, mas você olha para dentro de si e você fala, não, ainda me falta algo. Obviamente aqui nós estamos falando do cristão, porque aquele que não tem Cristo, quando lhe falta algo, é porque falta Cristo. Mas agora o cristão, ele olha para dentro de si e fala, me falta algo. Então não é Cristo, porque ele já tem Cristo. Ele está cheio do Espírito Santo. Mas quando lhe falta algo, é porque ele ainda não está realizado. Ele tem um chamado, ele tem uma vocação, mas ele não está exercendo essa vocação. Por quê? Porque Deus o chamou para uma obra maior. Então agora, quando ele começa a realização daquela vocação, ele começa a exercer a sua vocação, agora vem a realização. Porque quando Deus nos chama, independente da forma que Ele nos chama, Ele coloca uma vontade. E essa vontade é como, por exemplo, quando você tem uma vontade de comer maçã, tem uma vontade de comer kiwi, tem uma vontade de comer pera. Enquanto você não come, aquela sua vontade não passa. Assim é a vontade que Deus coloca dentro de cada um de nós de exercer a vocação para aquilo que nós somos chamados. Então, se foi chamado para anunciar o Evangelho, se foi chamado para evangelizar, para fazer missão, enquanto essa vocação não é exercida, a realização não é completa. Agora, quando a pessoa passa a exercer aquela vocação, passa a fazer aquilo para que Deus o comissionou, as outras coisas já não importam mais. O seu bom emprego, o seu bom negócio, o muito dinheiro, a conta cheia, isso tudo é secundário. Porque o foco é Cristo. O foco é exercer e realizar a vocação para o qual ele foi chamado. E o nosso último subtópico traz exatamente aquilo que eu estava falando. Como utilizar a profissão para evangelizar? Você precisa ir ao campo missionário? Você precisa especificamente ser um missionário em parte integral? O que diz o nosso subtópico 3? Minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus Pai, dentro e fora da igreja. Tudo que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso, podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, seja por meio de um negócio próprio ou seja servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário há lugar para todos, quer os missionários tradicionais que vivem integralmente para plantar igrejas, quer os profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. Nessa última parte da lição que nós lemos, mostra exatamente aqui os dois. Paulo ele era um missionário integral. O seu foco, a sua principal fonte era o evangelismo. Ele era um missionário integral.
a sua profissão era secundária. Então, primeiro ele evangelizava e depois ele fabricava tendas. Já Áquila e Priscila eram o contrário. Eles tinham um ofício, eles trabalhavam integralmente e eles usavam o seu tempo restante que ele podia para evangelizar, ou menos utilizavam o trabalho para evangelizar. Então, há trabalho de Deus para todos. O comissionamento, já vemos falando disso desde o princípio, é para todos os cristãos. O ide de Jesus, ide, pregar o evangelho a toda criatura, é para todos nós. Todos que são chamados filhos de Deus, todos que são chamados servos de Jesus Cristo, devem obedecer esse ide. Não necessariamente integralmente. Não é agora, então, porque estou obedecendo o ide de Jesus que eu tenho que ser um missionário integral. Mas eu posso utilizar da onde eu estou, do lugar que eu estou, para evangelizar. Se eu tenho um negócio próprio, eu não preciso fechar o meu negócio para evangelizar. Posso, tanto, mostrar a Cristo aos meus clientes, na forma com que eu falo. Tive uma oportunidade, mostro a Cristo. Tive uma oportunidade, falo do amor de Cristo. E mesmo nas corporações, qualquer oportunidade, nós devemos anunciar a Cristo. Não podemos perder a oportunidade porque o tempo é escasso, o tempo é finito. O ide de Jesus é para todos. E como eu disse um pouco antes, tudo vem de Deus. Tudo é de Deus. Então, tudo tem que ser para glorificar a Deus. E a nossa conclusão diz assim: Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. O papel principal da igreja é missão. Toda igreja, o papel principal é missão. O papel principal é evangelização. Agora, nem todos que sentem atraídos a fazer tendas, como já disse, fazer tendas são aqueles que trabalham com uma profissão para a evangelização. Utiliza da sua missão para a evangelização. Nem todos que se sentem atraídos a fazer tendas, ou seja, vou usar da minha profissão para ir para a missão, estão preparados. É papel, primeiro, da própria pessoa a ver se ele tem um chamado de Cristo. E não digo o ide de Cristo, mas o chamado específico para aquela missão. E segundo, da igreja, a ver qual pessoa está vocacionada e assim ajudá-la a se preparar. Primeiro, com o conhecimento de Deus. Segundo, com o conhecimento das Escrituras. Através das Escrituras, dentro das Escrituras, nós conhecemos Deus. Mas é importante, acima de qualquer coisa, ter o Espírito de Deus na sua vida. Dessa forma, a pessoa agora ela vai estar apta, preparada a fazer tendas. E ao fazer tendas, evangelizar aos povos e às criaturas. De novo, não vamos esquecer, vamos sempre estar orando pelos missionários. Não esquecendo deles em todas as suas orações, lembrando que eles estão ao redor do mundo, em muitas nações são fechadas para o evangelho, como nós vamos ver em missões futuras. Que Deus esteja os guardando, os protegendo, dando suporte e apoio. Se nós não podemos estar lá, Deus está em todo lugar. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.